A guerra matou milhões ao longo da história, mas algumas mortes foram mais dolorosas que outras. Essas são as histórias de soldados que enfrentaram sofrimentos extremos no campo de batalha. Vamos começar falando sobre a morte por gás mostarda na Primeira Guerra Mundial, uma das armas mais horríveis já criadas, que fazia soldados sofrerem por dias antes de morrerem. 22 de abril de 1915, cerca de Ypres, Bélgica. A frente ocidental enfrenta um impasse mortal. Milhares de soldados de ambos os lados estão entrincheirados, esperando o próximo passo. As forças aliadas, sobretudo francesas e canadenses, mantêm posições até que por volta das 17 horas, algo estranho aparece no horizonte. Uma grande nuvem amarela esverdeada avança pelaquela terra de ninguém em direção às trincheiras aliadas. Os soldados inicialmente não sabem o que vem. Alguns acham que é apenas uma cortina de fumaça para encobrir um ataque alemão iminente. Mas conforme a nuvem se aproxima, os homens sentem um cheiro forte e que incomoda. Nariz e garganta começam a arder e aí é que o pânico começa. Aquilo não era fumaça, era gás cloro, o primeiro uso em grande escala de armas químicas em uma guerra. As forças alemãs liberaram mais de 150 toneladas desse gás de milhares de cilindros na linha de frente, que agora avançava para as trincheiras aliadas. Os soldados pegos nessa nuvem começam imediatamente a tossir e engasgar. Seus olhos ardem e lacrimejam descontroladamente, tornando quase impossível enxergar. Homens tropeçam cegos, tentando escapar do gás, mas ele está em toda parte. O gás de cloro afeta o sistema respiratório, enchendo os pulmões de líquido e praticamente afogando os soldados em terra. Imagine estar em uma trincheira, sem enxergar, sem respirar, sufocando aos poucos enquanto os pulmões se enchem de líquido. Naquele ponto da guerra, não havia máscaras de gás nem qualquer proteção. A única coisa que os soldados podiam fazer era correr e torcer para conseguir escapar da nuvem. Muitos não conseguiram. As consequências desse ataque com gás foram devastadoras. Cerca de 5.000 soldados morreram e 10.000 ficaram feridos naquele dia. Muitos sobreviventes tiveram danos pulmonares permanentes, tossindo sangue pelo resto da vida. Mas o gás cloro foi só o começo. O verdadeiro pesadelo veio depois com a chegada do gás mostarda em 1917. O gás mostarda era ainda mais sinistro porque não atacava só os pulmões, atacava tudo. O gás mostarda, ao tocar a pele, causava graves queimaduras químicas, bolhas se formavam em todo o corpo, inclusive nos olhos e rosto. Soldados expostos ao gás mostarda sentiam queimação e, em poucas horas, surgiam bolhas grandes e dolorosas pelo corpo. Os olhos deles inchavam até se fecharem, os deixando cegos, e seus sistemas respiratórios eram destruídos por dentro. O pior das mortes por gás mostarda era que não eram rápidas. Os soldados sofriam por dias, às vezes semanas, antes de finalmente morrerem devido aos ferimentos. Não havia antídoto nem tratamento real. Os médicos só podiam tentar deixar as vítimas confortáveis enquanto elas se deterioravam lentamente. Agora vamos falar sobre a morte por lança-chamas durante a Segunda Guerra Mundial. Lança-chamas foram amplamente usados no Teatro do Pacífico, particularmente durante as campanhas de salto de ilha. Quando as forças americanas precisavam eliminar posições japonesas fortificadas, os defensores japoneses se escondiam em cavernas, bunkers e túneis, tornando quase impossível removê-los com armas convencionais. Então os americanos recorreram aos lança-chamas. Um soldado usava um tanque de líquido inflamável nas costas, ligado a um bico que lançava chamas a 18 metros. Ao acionar o gatilho, um jato de combustível em chamas era lançado, incendiando tudo ao redor. A temperatura dessas chamas podia passar de 1000 graus Celsius. Imagine que você é um soldado escondido em um bunker, achando que está seguro do fogo inimigo, quando de repente um jato de fogo começa a entrar pela entrada. As chamas não apenas queimam, elas grudam em tudo. O combustível usado em lança-chamas foi projetado para aderir às superfícies, inclusive à pele humana. Soldados atingidos por lança-chamas enfrentavam duas opções terríveis: morrer queimados ou sufocar por falta de oxigênio. O fogo consome todo o oxigênio em ambientes fechados. Então, mesmo que o fogo não te atingisse diretamente, você ainda morreria por asfixia, já que todo o ar respirável era sugado do bunker ou caverna. Os defensores japoneses em Iwo Jima e Okinawa sofreram muito com ataques de lança-chamas. Os fuzileiros navais americanos se aproximavam das entradas das cavernas e dos bunkers e lançavam jatos de fogo dentro deles. Diziam que os gritos eram extremamente assustadores, mas os japoneses não foram os únicos que sofreram. Os soldados americanos que usavam lança-chamas também enfrentavam grande perigo. Os tanques de combustível em suas costas os tornavam alvos principais. Se uma bala inimiga atingisse o tanque, o operador seria consumido pelo fogo, tornando-se vítima da própria arma.
Operadores de lança-chamas tinham expectativa de vida muito curta no campo de batalha. Depois temos a morte por desidratação e exaustão pelo calor durante a campanha mesopotâmica da Primeira Guerra Mundial. A maioria das pessoas, quando pensa em Primeira Guerra, imagina as trincheiras lamacentas da França e da Bélgica. Mas havia todo um cenário de guerra acontecendo no Oriente Médio, especialmente na Mesopotâmia, atual Iraque. Forças britânicas e indianas enfrentavam o Império Otomano em condições extremamente brutais. No verão, as temperaturas na Mesopotâmia frequentemente passavam de 49 graus Celsius. Soldados marchavam por desertos, usando uniformes de lã e equipamentos pesados. E aqui está o verdadeiro problema. Eles não tinham suprimentos de água adequados. O comando britânico havia subestimado de forma grave as necessidades de água para suas tropas. Eles acreditavam que os soldados precisavam de menos água do que realmente necessitavam. O resultado foi catastrófico. Milhares de soldados morreram, não por balas inimigas, mas por desidratação e insolação. A morte por desidratação é brutal. Primeiro, você para de suar porque seu corpo já não tem mais água. Depois a temperatura sobe rápido, e sem o suor para refrescar, ocorre o superaquecimento. A frequência cardíaca aumenta dramaticamente à medida que o sangue engrossa por falta de água, tornando mais difícil para o coração bombear. Você começa a delirar, a ficar confuso e desorientado. Os soldados se afastavam sem saber onde estavam indo ou o que estavam fazendo. Homens foram achados mortos longe de seus acampamentos, após andarem em círculos até desmaiarem. Os órgãos começam a falhar um por um, primeiro os rins, depois o fígado e então todo o resto. A sede consome tudo, se torna insuportável. Os soldados relataram sensação de garganta fechando, como se fossem estrangulados internamente. Alguns homens desesperados beberam água de rios contaminados mesmo conscientes do risco de doenças, mas a sede era tão insuportável que apenas ignoraram. No cerco de Kut em 1916, britânicos e indianos ficaram presos por 147 dias, cercados por tropas otomanas. Eles ficaram sem comida e, mais importante, sem água. Os soldados acabaram bebendo do rio Tigre, que estava contaminado com esgoto e doenças. Milhares morreram de cólera, disenteria e desidratação. Os soldados que sobreviveram disseram que ver seus companheiros morrerem de sede foi pior do que qualquer batalha em que já estiveram. Porque era tão lento, tão doloroso, e não havia absolutamente nada que eles pudessem fazer para ajudar. Finalmente, vamos falar sobre a morte por pé de trincheira e gangrena durante a Primeira Guerra Mundial. Pé de trincheira não soa tão dramático quanto ataques de gás ou lança-chamas, mas era absolutamente brutal. Essa condição surgia quando soldados ficavam muito tempo em pé em trincheiras frias, úmidas e lamacentas. Na Primeira Guerra Mundial, soldados passavam dias e até mesmo semanas em trincheiras alagadas. A exposição contínua ao frio e à umidade contraía os vasos sanguíneos dos pés e interrompia a circulação. Os pés inchavam, mudavam de cor e ficavam dormentes. No início, os soldados não sentiam dor, o que piorava, pois não percebiam a gravidade da situação. Mas então, à medida que a condição avançava, o tecido começava a morrer. É aí que a dor aparecia. Os soldados relatavam uma queimação agonizante, como se seus pés estivessem em chamas. O cheiro de carne podre dominava as trincheiras com a chegada da gangrena. Com a gangrena já instalada, só havia uma solução: amputar. E lembre-se, nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. O atendimento médico nos hospitais de campanha era primitivo. Os antibióticos ainda não existiam, então se a gangrena se espalhasse, o que acontecia frequentemente, o soldado morria lentamente e com muita dor devido à sepse, enquanto a infecção devastava todo o corpo deles. Dezenas de milhares de soldados perderam pés, pernas ou a própria vida por conta do pé de trincheira. Tudo isso poderia ter sido evitado se tivessem mantido os pés secos e aquecidos, mas a guerra de trincheiras tornava isso inviável. Essas histórias são tristes, mas importantes de se lembrar. Esses homens sofreram de forma inimaginável. O mínimo que podemos fazer é reconhecer seu sacrifício e aprender com a história.